Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode ser sentado. Glória a Jesus. Quero, com a mesma alegria, externar no meu coração a mais essa data. Eu não acompanhei todo este ano de confraternização. Quando eu cheguei aqui, a igreja estava completando 64 anos. Então faz 3 anos que eu cheguei a essa casa. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu aí do Rio de Janeiro, e ele faz parte da direção da missão, e ele falava para mim que o Brasil para Cristo é uma das igrejas, uma das únicas igrejas que não se fala em corrupção, que nunca teve envolvido em nada, uma mancha. Oh, glória! Isso me deixou muito feliz, porque eu acredito nesse ministério. Eu sei que às vezes é intolerável algumas situações que nós atravessamos, mas a igreja, o Brasil para Cristo, ela é uma fonte de inspiração para todos nós. Porque quando nós passamos a fazer parte dessa família, a gente ganhamos uma diretriz. Quando a gente não estava aqui, quando nós não fazíamos parte desse clã, a gente não tinha direção, não tínhamos para onde ir, não sabíamos o que fazer. Mas aqui fazemos parte de não de um grupo, mas de uma família, posso dizer, com muita precisão, que somos uma família. Amém? E hoje completa-se 67 anos de uma história que marcou muitos países, muitos estados, cidades, e formando um grande exército. Acredito eu que que tem uns 70% de cristão é o Brasil para Cristo. Então essa igreja já está de parabéns. Eu quero, antes de louvar, pedir para que você abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo de número 1. Aproveitando o ensejo, eu quero parabenizar a esposa do pastor pelo dia, a esposa do pastor. Deus abençoe, pastor Dino. Deus me ama. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de
cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia! Aplauda ele bem forte. Capítulo 1, versículo 16 a seguir, está escrito assim: disse, porém, Ruth, não te inste para que te deixe e me afaste de teu pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis, e ali serei sepultada. Faça-se assim, ó Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aleluia! Eu estava na quarta-feira passada, nós estivemos pregando em Goiânia, na igreja de Pastor Cláudio, e eu falei sobre duas histórias, a de Elias e a do texto que nós lemos essa noite. Ambas histórias têm o mesmo significado. Eu fiz apenas um lado paralelo para não fugir da retórica daquilo que eu queria falar. Mas hoje eu quero falar sobre uma mulher e colocar um tema como pano de fundo a essa mensagem: o que fica depois da luta, o que fica depois da guerra. Existem batalhas que nós lutamos, existem guerras que nós enfrentamos porque queremos, existem guerras que somos convocados e essas nós não queremos, mas somos obrigados porque somos convocados. Mas existem guerras que as nossas atitudes fazem gerar ao nosso redor. Mas eu quero falar o que fica depois de uma batalha, o que sobra, o que resta, quais são as marcas que ficam, quais são os sintomas que ficam depois, qual é o efeito colateral que a guerra causa na vida de um ser humano. O que fica depois que você enfrenta uma grande batalha e você passa do outro lado, você vê que as coisas se resolveram, mas o seu estado emocional fica uma marca que te faz você lembrar sempre. Eu fiz um pequeno estudo e descobri que nos Estados Unidos existem 18 mil soldados que vieram da Primeira, Segunda, Terceira Guerra, na década de 80, 1980. Soldados esses que sobreviveram de alguma forma através de medicações fortíssimas, através de psiquiatria, e chegaram à seguinte conclusão numa faculdade de Nova York, onde eles estudavam acerca desses soldados, que a cada 4 deles, trazia traumas psicomáticos em suas vidas, lembranças da guerra do Vietnã. E esses soldados não conseguiam viver, só conseguiam sobreviver à base de medicamentos fortes, porque a guerra deixou uma marca, deixou lembranças. E quem assiste esses filmes de guerra que passam, você pode ver que os atores principais, eles ilustram em seus filmes, como exemplo,
as cicatrizes que ficam não no corpo, porque o corpo ele consegue se recuperar, mas a marca que fica é na mente, é no coração, é no subconsciente, porque são lembranças que ele tenta até esquecer, mas não consegue. Por exemplo, nós estivemos aí 2 anos, o mundo paralisou diante de um vírus. Quantas pessoas perderam tudo? Quantas pessoas paralisaram? Quantas pessoas ficaram confinadas dentro de seus lares? Quantas famílias perderam seus entes queridos? Quantas pessoas partiram deixando marcas? E pasme que eu vou dizer, a guerra deste vírus deixou uma sequela na mente das pessoas, que ela tem medo de sair para as ruas, tem medo de se envolver com alguém, tem medo de se envolver com a sociedade, tem medo de ter um toque em algum tipo de instrumento, algum tipo de matéria, porque ficou traumas na sua mente de pessoas foram embora através dessa enfermidade, através deste vírus, pessoas partiram dessa existência, e isso ficou como um trauma em suas mentes. Algumas pessoas ainda lutam contra isso através de medicação também. Foi dito que a psiquiatria aumentou a mais de 45% nesses 2 anos. E você vai pasmar do que eu vou dizer. 30% dessas pessoas que procuram a psiquiatria são evangélicos, são pessoas cristãs, que servem o mesmo Deus que nós servimos. Porque a guerra ela deixa uma marca. Tanto você sendo vitorioso como perdendo uma batalha, sempre existirá um efeito colateral. Exemplo dessa família, Noemi, que está sentada no livro de Ruth, e eu considero, esse livro não deveria se chamar o livro de Ruth, mas deveria se chamar o livro de Noemi, porque é a história dela que conta dentro desse pequeno texto. Um livro pequeno, mas que tem uma riqueza de detalhe muito grande quando nós paramos para ver. Uma família que estava vivendo na cidade de Belém, de Judá, e lá eles viram que a cidade começou a passar por uma crise. Na época, as pessoas estavam passando fome, estavam morrendo, não havia pão para sobreviver. Então, eles pegam tudo que tem, eles vendem a sua casa, eles vendem o seu terreno, eles vendem a parte onde eles moravam e vão partir para a cidade de Moabe, porque lá em Moabe tinha pão, lá em Moabe tinha alimento para sustentar, e a perspectiva que eles tinham é: nós vamos sair de Belém, vamos embora para Moabe, e lá nós vamos se levantar, lá nós vamos se estabelecer ali. Então ela pega o seu marido, pega os seus 2 filhos e parte para essa cidade de Moabe. E quando eles chegam ali, no período de 10 anos aconteceram muitas coisas. E tudo que parecia dar certo, tudo que parecia que daria certo, começa dando errado. Porque nós temos uma visão de que as coisas vão acontecer do nosso jeito. Concorda comigo? A gente planeja muitas coisas e tudo que nós queremos é que as coisas aconteçam do jeito que nós planejamos. Isso é não sei se é um defeito ou se é algo de dentro de nós que nós queremos para nós. E essa família saiu da sua cidade para ir para outra, na perspectiva de crescer, de evoluir, de ganhar evolução. Mas quando chega lá, as coisas estão andando conforme as perspectivas dela dizia que daria tudo certo. Mas logo na sequência o que vem é triste, porque Elimeleque, que é o esposo de Noemi, que era um homem, um chefe de casa, aquele que sustentaria sua família, aquele que conduziria a família dele para um sucesso, aquele que regeria os filhos, que educaria os filhos conforme ele foi educado, morre. E deixa a esposa com 2 filhos. Ao perder o marido, Noemi se tranca, a visão dela começa a enxergar a vida agora com uma outra tipo de visão. Aquela visão que ela tinha de crescer, de crescimento, de posteridade, de se estabelecer, se foi na perca do marido. Porque tudo que ela
tinha de fé estava dentro dele, estava na perspectiva que ele faria tudo isso. Ela depositou a confiança dela no marido. Mas o marido morre, deixando o coração dela enclausurado. E eu não descarto a possibilidade de Noemi também, como muitos faria na sua naturalidade humana, faria na sua fraqueza, questionaria Deus ou o caráter dele. Espera aí, Deus, se o Senhor nos trouxe a essa cidade, se o Senhor nos colocou aqui para nós crescermos, a nossa confiança estava no Senhor, mas parece que Deus, Ele contraria as nossas perspectivas. Isso não que Ele seja um déspota, não que Ele seja um insano, é porque Deus, Ele tem meios de trabalhar que nós não entendemos. Lembra que Deus falou para Isaías? Que os seus caminhos não são que os meus caminhos não são os seus caminhos, que os nossos caminhos não são o caminho deles, e que para Ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, que os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. Então, respeitosamente, nós acreditamos que Deus, Ele tem o seu meio de trabalhar, e nós temos que entender. Quando Ele quiser fazer, Ele vai respeitar a sua vontade. Quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer, mas vai fazer no relógio dele, no tempo dele. Aí Deus está dando uma lição para Noemi, mandando um recado para Noemi, dizendo: olha, a maior escola para uma pessoa está ao meu lado, debaixo da humildade, é a dor. A dor é uma lição que Deus nos dá. Sabe para quê? Para nós abaixarmos um pouco o ego, a exaltação, sermos mais humildes. E Deus quebrou o elo naquele momento. O elo não, quebrou a continuação do percurso, mas apenas foi colocado uma vírgula na história de Noemi. Aí o que acontece? Passaram dias, um tempo, Noemi talvez acabou se esquecendo, não esquecendo totalmente, porque ninguém esquece alguém que partiu assim rápido. Há um tempo para se esquecer, e muitos acabam nem esquecendo, mas Deus deixou um tempo para que ela pudesse cumprir o seu luto. Aí lá na frente Deus vai fazer algo que, se nós for olhar para o olhar da matéria, nós vamos também questionar Deus e dizer: Senhor, o Senhor é injusto, o Senhor não pode fazer isso. Não é isso, pastor? Porque Deus vai matar os 2 filhos de Noemi, vai arrancar os seus 2 filhos de forma prematura. E quando Ele faz isso, Ele deixa Noemi em uma situação precária. Ele deixa Noemi agora enclausurada ao extremo, ao ponto de Noemi entrar numa depressão e dizer: eu não me chamarei mais Noemi, porque a palavra Noemi significa agradável, doce, meiga, uma pessoa que todo mundo queria estar perto, uma pessoa que todo mundo gostaria de conversar com ela, sentar, pedir um conselho para ela. Essa era Noemi. Mas eu quero que você imagine, espiritualize agora Noemi trocando o nome para Mara, que significa a palavra amarga. Uma pessoa agora que não tem agora talvez um argumento, não tem uma palavra de conforto, não tem um conselho, não tem quem converse com ela, que se agrade de sua conversa. E agora ela tem que fazer alguma coisa para sair daquela situação, porque a visão dela mudou. Ela começa a enxergar a vida com um outro parâmetro, dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus Ele me amaldiçoou, Deus deixou a desejar, Deus levou meu marido, levou meus filhos, me deixou numa situação difícil, ao ponto dela desacreditar em Deus.
Tem situações na nossa vida que é assim. Vai haver momento da sua vida que você vai dizer para Deus se realmente é isso que Ele quer, se é isso que Ele determinou. Porque você não quer, mas Deus quer. Você não aceita, mas é o único método que Deus tem para trabalhar. E nós precisamos entender que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. E o que Ele fizer está feito. Se Ele fizer, Ele vai ser Deus. E se Ele não fizer, continuará sendo Deus a sua totalidade. Aleluia. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus. Aleluia. Aí ela está querendo agora ir embora. Ela quer voltar para sua cidade. Só que uma pessoa que perdeu o marido, perdeu os filhos e agora é viúva, e no estado que ela estava, ao voltar, seria questionada. Seria questionada porque ela saiu dali dizendo que cresceria, que se estabeleceria e depois voltaria para provar que Deus havia feito um grande milagre na vida dela. E quem ficou naquela cidade de Belém esperava boas notícias dela ao seu regresso, que Noemi voltaria, talvez possivelmente rica. E quando ela vai voltar para sua casa, os seus 2 filhos haviam casado, uma com Orfa e uma com Ruth. As duas ficaram também viúvas, só que elas eram moabitas, e ela queria seguir Noemi. Elas diziam: olha, nós vamos seguir você, Noemi. Nós não vamos deixar você sozinho, nós não vamos deixar você desamparado, vamos ir aonde você for, nós iremos. Noemi se sentiu naquele momento contrariada, dizendo: olha, vocês não precisam de seguir, segue a vida de vocês, casem, tenham filhos, porque eu sou uma pessoa agora, eu não sou mais aquela Noemi que vocês um dia me conheceram. Eu sou Mara, agora eu sou amarga. Vocês não se sentirão bem do meu lado, vocês não conseguirão ficar do meu lado, porque agora eu estou vivendo uma vida extrema, eu não consigo mais, eu não tenho mais um equilíbrio emocional. Eu quero que vocês fiquem aí, vivam suas vidas. Órfão até entendeu e disse: então eu ficarei, eu voltarei para minha casa, seguirei a minha vida, mas Ruth não. Ruth deu um exemplo de uma mulher que provou para nós o que é uma comunhão. Ela olhou para Noemi e disse: Noemi, eu não vou te deixar de ir jamais, porque eu estive com você nos momentos bons e porque eu estarei com você nos momentos ruins. Onde você for eu irei, onde você deitar eu me deitarei, onde você comer eu comerei, onde você for eu irei, o Deus que você servir eu também servirei Ele. Aqui Deus está mandando um recado para nós. Eu vou abrir um parênteses para dizer a você que está se sentindo sozinho na caminhada: Deus vai levantar uma Ruth para andar do teu lado, para dizer a você: olha, você não está sozinho nessa caminhada, você não está sozinho neste vale, você não está sozinho nessa batalha que você está lutando. Eu estarei contigo, serei o seu intercessor, serei o seu ajudador, serei o seu companheiro, a sua companheira. Deus vai colocar uma Ruth do teu lado, para que você não seja abatida diante dessa batalha. Que Deus levante muitas Ruths dessa geração. Porque Ruth é um exemplo de comunhão, de alguém que não deixa ninguém sozinha. E seguiu Noemi para a cidade de Belém. Quando ela chega em Belém, ela é repudiada devido talvez às condições, às circunstâncias que lhe aconteceram. Mas Noemi não se sentiu abatida por aquilo, porque já estava completamente destruída. Mas Ruth trouxe motivação. Deus não vai colocar pessoas negativas do seu lado. Deus vai colocar pessoas que te dêem motivação para você seguir. Quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu quis desistir, e eu tive sempre pessoas ao meu lado me dando motivação, dizendo: não, continue, o céu é logo ali, segue o caminho, segue rumo ao progresso, segue, continue. Porque a vida é assim, irmãos. Nós não somos super-homens, não somos feitos de aço, somos feitos de carne e osso, temos nervos, sentimentos que um dia
dia isso é abatido pela circunstância, mas você vai ter uma Ruth que vai te dar motivação, que vai mostrar para você que mesmo estando numa luta, numa guerra, ela está junto com você. E foi Ruth que sustentou o pilar daquela desgraça que aconteceu na vida de Noemi. Porque quando eles chegam lá, Ruth, ela já foi para o campo, porque era uma menina que trabalhava, era uma menina trabalhadeira, esforçada. Eu olho para Ruth, eu vejo a sensibilidade que ela tinha de contrair amigos para perto dela. Eu olho para Ruth, eu vejo a sensibilidade, a facilidade que ela tinha de adquirir amigos. Deveria ser uma mulher muito bonita, porque quando ela chega lá, todos começam a olhar para ela, e detalhe, ela não era israelita, ela não era judia, ela era uma moabita. Você já viu a história dos Moabs? Os moabitas, eles não serviam o Deus que nós servimos. Eles serviam um Deus palpável, feito de barro, feito de madeira, feito de pedra. Mas agora ela deixa todos esses deuses para seguir apenas o único Deus que é existente, que é criador de todas as coisas. E quando ela passa a servir esse Deus, ela ganha mais essência, a ponto de atrair o coração de um homem chamado Boaz. Boaz era parente de Elimeleque, esposo de Noemi, um homem que sucedeu em Belém, que tinha pessoas que trabalhavam para ele, que pegavam as cevadas no campo. Era um homem muito importante, e ele, a beleza de Ruth atraiu Boaz, a ponto de Boaz chamar Ruth para se casar com ele. E para encurtar a história, eles se casam. Aí acontece talvez aquilo que Noemi não esperava. Noemi achou que aquilo que ela viveu seguiria até o túmulo da sua morte. Ela acreditava que a desgraça que aconteceu na vida dela seguiria ela para o resto da sua vida. Mas parece que Deus tem os seus meios de trabalhar de forma diferente. Deus entra na história e começa a movimentar a história. Ele vai trabalhando nos pontos mais negativos que existia. E ele vai trabalhando, vai movimentando, vai traçando os planos na história de Noemi até Ruth se casar com Boaz. Porque Boaz vai dar um filho a Ruth. E esse filho será o pivô, será a raiz de toda a motivação na vida de Noemi. Tudo que ela precisava. Porque quando nasce o filho de Ruth, existiam muitos nomes para se dar, existiam muitos filhos para se nascerem, vai nascer um que seria a raiz de tudo aquilo que Noemi precisava, a raiz de Jessé. Porque nasce Obed. Sabe quem era Obed? Obed era avô de Jessé, pai de Davi. Agora eu quero que você estude essa genealogia, essa raiz genealógica, para você traçar aonde vai chegar a última descendência. Siga a genealogia da raiz de Jessé e você vai ver onde vai acabar. Vai acabar em Belém, onde o nosso Cristo nasceu, porque Jesus, ele é descendente da raiz de Jessé. Oh, aleluia! Noemi mal sabia que ela estava sendo fruto, levantada de uma realeza, de um fruto de uma realeza. Ela era a raiz de uma realeza, sem saber. Vou abrir um parênteses para aplicar de novo na sua vida. Talvez você não sabe o que te espera amanhã. Você está vivendo o presente hoje, esperando que alguma coisa aconteça amanhã. Fique tranquilo, é o que Deus está falando aqui essa noite. Talvez você duvida do que pode acontecer amanhã, mas Deus pode surpreender você, sua família, teu filho, teu marido, tua casa, seus parentes. Deus pode fazer aquilo que você nem imaginava que Ele podia fazer. E quando nasce Obed, Noemi passa agora a ser uma possível vó, uma babysitter, não sei, uma avó próxima, porque
Noemi considerava muito Ruth como sua filha. E Noemi vai fazer parte de uma família, de uma realeza. Agora, Noemi, que achava, que julgava que o seu futuro seria comprometedor, diante da circunstância que ela viveu, ela está vendo que Deus está levando ela para um outro nível. É isso que Deus faz. Deus pega você de baixo e te leva para um nível superior. As pessoas podem olhar para você e dizer: isso aí não vai dar nada. As pessoas podem olhar para você e julgar você e dizer: isso aí não vai sair daí. Vai continuar aí nessa morena, nessa prova. Vai continuar sofrendo. Elas podem julgar. Mas o nosso Deus, o olhar dele é diferente. Aleluia. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Pode estar chorando hoje. Pode estar sentindo amargo dentro de você, um véu amargo dentro de você, por uma perda, por um momento ruim que você atravessou, por um casamento mal sucedido, por uma falta de amor na sua família. Talvez você pode até estar se sentindo inferior até os demais irmãos que você tem. Mas quando Deus olha para você, Ele diz para você: eu vou te levantar. Vou te fazer você subir um nível tão alto que você nem imaginava chegar lá. E isso que eu estou falando aqui nessa noite é uma profecia. Se você queria uma profecia, talvez labial, essa é a maior profecia. A palavra do Senhor, que está direcionando a você, a sua necessidade, para dizer a você que você vai crescer, que você vai ganhar evolução, que a sua história vai ganhar uma notoriedade, que as pessoas vão almejar ter uma vida que você tem, que as pessoas vão desejar ter aquilo que você tem, que as pessoas vão desejar ver aquilo que você faz, vão desejar de alguma forma ter aquilo que você tem. Glória a Deus. Pastor, mas aí como eu faço isso? Use a sua inteligência. Use a sua fé. Você se lembra do culto de ontem? Que aquela irmã carregava um pote. Eu nunca vi um grão de mostarda. Mas deve ser muito pequeno, porque para Jesus fazer uma comparação, deve ser muito pequeno. Então tenha fé como um grão de mostarda. Aleluia. Que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Hoje você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas amanhã pode ser diferente. Está entendendo? Talvez você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz: nossa, eu não sei como essa pessoa consegue sorrir tanto, com tanta desgraça que acontece na vida dela. É simples, é porque você tem um Deus que sabe o que faz. Você tem um Deus que vela por você. Glória. Essa é a razão de nós andarmos sorrindo, sobrevivendo, porque nós temos um Deus que faz uma noite inteira se tornar em lágrimas, mas faz você sorrir ao amanhecer. Ele está aqui essa noite para te trazer alegria, para te devolver a esperança que te foi roubada. Ele está aqui essa noite para fazer na sua história aquilo que as pessoas julgavam que nunca ia acontecer. Tome posse dessa vitória essa noite. Faça como Noemi, não desista, pode até perder a esperança no caminho, mas logo a esperança volta, e você volta a sorrir, volta a ter um nome diferente. O seu nome não vai ser amarga, o seu nome não vai ser Mara, como a Noemi colocou dela, para dizer que você está vivendo uma vida amarga. O seu nome será suave, alegre, o seu nome será meiga, o seu nome terá um lado positivo na sua história. Não deixe as pessoas prejudicarem você através daquilo que você faz, através daquilo que você já fez, porque você é o Espírito de Deus, você é um projeto de Deus, você é algo que Deus criou para a existência desse planeta, para se estabelecer e evoluir. Não fique aí parado, suba de nível, suba o nível essa noite. Não fique estacionado, não fique escondido no quarto, não fuja das pessoas porque você está passando um problema, enfrente ele, chama o arrucho do teu lado e diga: olha, é conselho, é isso que eu devo fazer. Ruth vai ter um exemplo, dará um exemplo para você, dará uma resposta positiva a você. Não se tranque. Não é feio você pedir conselho. Quantas vezes eu pedi conselho para alguém? Glórias, aleluia. Você não passou. Quantas vezes eu tive que pedir conselho? Não é feio você chegar a alguém e contar a sua necessidade e dizer: olha, eu estou passando por
Quando você vê alguém que é bem alegre, de repente você vê ele descaído, se você tiver a primeira oportunidade, vai lá, abrace ele, conte uma história e traga motivação e diga: Deus pode fazer tudo e muito mais. Amém, queridos? Faça como Noemi fez. Noemi talvez não deu um bom exemplo no início. Talvez a visão dela passou a enxergar de uma forma negativa a vida que ela vivia, mas depois ela conseguiu entender que os planos de Deus não eram dela, que os planos de Deus eram maiores do que o dela, que embora Deus levou o marido e os filhos, mas Deus tinha planos futuro para ela, e o neto foi a razão para que ela continuasse a sobreviver. Então tem coisas que Deus faz que a gente não vai entender hoje, vai entender amanhã. Amém? Talvez tudo que está acontecendo na sua vida hoje está te trazendo uma grande confusão na sua mente, está te contrariando, está te confundindo a sua visão, e você está aí imaginando que as coisas não vão acontecer. Simplesmente você é uma pessoa que vem para a igreja, cultua, vai embora, vem, cultua, vai embora, e não acontece. Mas tudo pode acontecer num piscar de olhos. Quando Deus resolver se levantar, tenha certeza que sua vida vai mudar para sempre. Amém? Curva a sua cabeça só por um momento. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. E nós agradecemos, Pai. Senhor, não apenas pelos 67 anos dessa congregação, mas agradecemos a Ti pelo dom da vida e pela esperança que o Senhor tem nos derramado. Pelo valor, Senhor, que tem colocado em nós. Embora, Senhor, não somos merecedores, às vezes, Senhor, tem mostrado a sua graça diante de nós e da nossa família. Tem apontado, Senhor, sobre a nossa existência, meu Pai, o dom, Senhor, o dom de busca, de existência. Em todos os níveis que subimos, Pai, subimos diante da sua dependência. Não somos super-homens, não somos, ó Pai, ó Deus, um super-máquina, não somos feitos de matéria terrena, de matéria física, Senhor. Somos feitos, meu Pai, de matéria terrena, somos dominados por sentimentos. Senhor, enfrentamos diversas guerras que às vezes nem são nossas, mas enfrentamos não porque queremos, porque somos obrigados a enfrentar, Pai. Mas nós sabemos que nós temos um general, ó Deus, que luta por nós as nossas guerras. Senhor, hoje, meu Pai, é um dia profético, como aquela atmosfera que o Senhor derramou na noite de ontem. Senhor, a mesma atmosfera está aqui essa noite, pairando, Senhor, essa congregação, buscando, Senhor, um sentimento que está vivendo em absoluto, vivendo, Senhor, agora olhando e enxergando uma alma que está abatida diante das batalhas. Senhor, quantas pessoas entrou aqui hoje, Senhor, com sentimento de derrota, quantas pessoas entraram aqui, Senhor, em sentimento de depressão, ó Deus, porque não aguenta mais a situação vivida. Mas eu creio, Senhor, que essa mesma noite, tudo pode acontecer, porque o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoará na fraqueza dessa pessoa, e dará uma resposta positiva diante de tudo aquilo que ela está vivendo, meu Pai. Eu abençoo essa família, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo todas essas pessoas dessa congregação, eu abençoo a minha família, abençoo, Senhor, a minhas crianças, abençoo, Senhor, essa congregação e as demais que neste momento estão no mesmo ato. Deus, que o Senhor possa, Senhor, sustentar as tuas mãos, e que esta palavra exemplifica, Senhor, o coração de alguém aqui essa noite, e mostre que é possível chegar lá e subir o nível, ó Pai, para não ficar se rastejando no chão. Dá força àqueles que estão fracos, e fortalece, Senhor, na força do seu poder. Repreenda toda a astúcia do inimigo que causa cansaço, Senhor, que causa toxinas, que causa medo, todo cansaço físico e emocional. Deus, que o Senhor fortaleça essa igreja na força do seu poder. Oramos e agradecemos o nome de Jesus. E quem crê, aplaude Jesus bem forte.